Maria Alice, com apenas uma frase, fez a agitação da mansão de Virginia silenciar por um instante. Todos se entreolharam sem palavras depois do que a menina falou. Virginia e Margaret ficaram imóveis sem acreditar no que acabaram de ouvir. No salão iluminado da mansão de Virginia, o clima era de tranquilidade entre família e amigos. A mesa farta, decorada com detalhes simples e carinhosos, reunia diferentes gerações em um típico almoço de domingo. Entre risos, conversas soltas e o barulho de talheres, nada parecia fugir da normalidade, até que um instante inesperado tomou conta do ambiente. Maria Alice, a filha mais velha de Virginia, com sua espontaneidade infantil, parou de brincar com a comida e olhou em volta com um ar sereno, quase solene. Com a voz doce e clara, ela afirmou: "O vovô Mari está aqui, e ele está feliz." A frase, tão simples e direta, cortou o burburinho da sala e fez o tempo parecer desacelerar. Então, para não perder nenhum momento desse relato, já se inscreve no canal e vem com a gente até o final. O silêncio que se seguiu foi imediato, como se todos os presentes buscassem entender o que acabavam de ouvir. Margaret, a mãe de Virginia, levou a mão ao peito em um gesto de surpresa, incapaz de conter o brilho das lágrimas que surgiam. Virginia, por sua vez, sentiu o coração disparar, como se tivesse sido transportada para um ponto vulnerável entre a saudade e a esperança. Os olhares se cruzaram em busca de explicação, mas a pequena Maria Alice permanecia tranquila, como se tivesse apenas compartilhado uma verdade evidente e natural. O momento, breve em palavras, carregava um peso imenso de significado. Para aqueles que viveram a ausência de Mário, aquela declaração soava como uma visita inesperada, um sinal impossível de ser ignorado. A atmosfera do almoço, antes marcada pela descontração, ganhou uma profundidade silenciosa. Cada gesto e cada olhar se tornaram mais lentos, mais atentos. Era como se todos ali, por um instante, tivessem sentido a presença invisível daquele que partiu. O que teria levado Maria Alice a dizer aquilo com tamanha convicção? A revelação da menina não apenas intrigava, mas prometia conduzir a todos por lembranças, sinais e descobertas. Dias antes daquele almoço marcante, a rotina na mansão de Virginia seguia seu curso habitual. Apesar de cercada pelos filhos e pela presença constante das babás que ajudavam no dia a dia, a influenciadora vivia um momento mais introspectivo, refletindo sobre as mudanças recentes em sua vida, a separação, o trabalho. Entre compromissos profissionais, gravações e a maternidade em tempo integral, uma sensação de melancolia insistia em permanecer. À noite, quando a casa se aquietava e as crianças já estavam deitadas, o silêncio parecia realçar a ausência do pai, Mário, cuja memória ainda era dolorosa de ser tocada. Foi em uma dessas noites tranquilas que Maria Alice, com a espontaneidade de seus poucos anos, surpreendeu a mãe. Deitada ao lado dela, a menina disse com naturalidade que havia sonhado com o avô. Não era um comentário solto, mas sim uma revelação cheia de detalhes. Disse que ele sorria e que falava com ela. Virginia sentiu um arrepio, pois pouco se falava sobre o pai na presença das filhas, e aquela lembrança não fazia parte do cotidiano das conversas da casa. A frase da filha ficou ecoando em sua mente, despertando sentimentos que ela acreditava estarem adormecidos. No dia seguinte, ainda pensativa sobre o sonho, Virginia foi surpreendida novamente. Maria Alice correu até ela segurando um desenho feito com lápis de cor. No papel, havia um balão azul flutuando no céu, acompanhado de rabiscos que lembravam um sorriso. Para muitos, poderia ser apenas a imaginação de uma criança. Mas para Virginia, o detalhe do balão azul foi um choque. Esse era um símbolo íntimo, conhecido apenas por Margaret e pela família mais próxima, pois Mário costumava presentear a esposa com balões dessa cor em datas especiais. Ao segurar o desenho, Virginia sentiu uma mistura de incredulidade e emoção, como se a filha tivesse acesso a algo que transcendia a explicação lógica. Com o coração acelerado, decidiu ligar para sua mãe e compartilhar o ocorrido. Margaret ouviu em silêncio, tomada pela lembrança viva do marido, enquanto as lágrimas escorriam. Naquele instante, mãe e filha entenderam que algo especial estava acontecendo através de Maria Alice, algo que não poderia ser ignorado. O ambiente na casa de Virginia parecia seguir normalmente, mas a cada dia surgiam pequenos sinais que aumentavam a inquietação em seu coração. A revelação do sonho e o desenho do balão azul já haviam deixado claro que Maria Alice estava em sintonia com algo maior, mas os episódios seguintes tornaram essa sensação ainda mais intensa. Em uma manhã,
Enquanto brincava no quintal, a menina comentou que o avô havia lhe dito para cuidar da mamãe, que ela não precisava ter medo. A frase, dita com a simplicidade infantil, trouxe a Virgínia um misto de conforto e estranheza. Aquilo não parecia fruto da imaginação de uma criança, mas sim uma mensagem carregada de significado, como se Mário realmente tentasse se fazer presente através da neta. As horas seguintes foram tomadas por uma atmosfera de expectativa silenciosa, e até as babás perceberam que algo diferente estava acontecendo. Virgínia, por mais que tentasse se convencer de que eram apenas coincidências, não conseguia ignorar a força daqueles sinais. Ao conversar novamente com sua mãe, Margarete, percebeu que a emoção era compartilhada. A lembrança do balão azul, dos gestos de carinho de Mário e agora das palavras da neta, pareciam formar um conjunto de provas sutis de que havia uma conexão se manifestando. Cada detalhe se transformava em uma peça desse quebra-cabeça invisível, preparando o terreno para algo maior. Margarete, emocionada, revelou a Virgínia que havia rezado muitas vezes pedindo um sinal do marido, uma forma de sentir sua presença de novo, em meio à tempestade vivida pela filha, e talvez fosse através da inocência de Maria Alice que esse desejo estava sendo atendido. Essa percepção aumentou ainda mais a expectativa de ambas, como se estivessem prestes a viver um momento decisivo. Virgínia começou a notar que a filha se tornava mais tranquila e segura ao falar do avô, como se a companhia invisível fosse para ela tão real quanto qualquer outra pessoa da família. E assim, entre dias comuns e pequenas revelações, formava-se um clima de mistério e esperança, um caminho inevitável que conduziria todos até o instante em que a verdade se revelaria diante de todos, de forma clara e incontestável. Conta pra gente aqui nos comentários o que você acha: que Mário quer dar um recado para a filha ou só quer mostrar que está junto da família através da neta. O domingo amanheceu ensolarado e a mansão de Virgínia logo se encheu de vozes e risos, como sempre a casa cheia já cedo. Era dia de reunir a família e amigos para o almoço, e a expectativa era de momentos leves e alegres. A mesa foi cuidadosamente preparada, os pratos servidos com fartura e cada detalhe parecia reforçar a atmosfera de união. No entanto, no coração de Virgínia e de sua mãe, Margarete, havia uma sensação silenciosa de antecipação, como se algo especial estivesse prestes a acontecer. As crianças corriam de um lado para o outro, Maria Flor brincando e correndo, José Leonardo no colo das babás, enquanto Maria Alice, mais tranquila, observava a movimentação com aquele olhar atento que já havia surpreendido a todos em outras ocasiões. Em meio à conversa descontraída, quando compartilham memórias e novidades, a menina interrompeu o burburinho de forma inesperada. Com a mesma serenidade de quem enxerga além do que os outros podem ver, ela disse: "O vovô Mário está aqui, sentado com a gente, mãe. Ele está feliz." As palavras ecoaram no salão e imediatamente o silêncio tomou conta. Todos pararam de falar, trocando olhares incrédulos. Margarete levou a mão ao rosto, sentindo a emoção transbordar, como se naquele instante uma parte dela, antes ferida pela ausência, fosse curada pela presença invisível do marido. Virgínia, com os olhos marejados, observava a filha, tentando compreender como alguém tão pequeno podia carregar uma certeza tão grande. Não havia medo na voz de Maria Alice, apenas a pureza de quem comunica uma verdade simples e incontestável. O clima mudou completamente. O almoço deixou de ser apenas uma reunião familiar e se transformou em um momento de catarse coletiva, onde todos sentiram, de formas diferentes, a presença de Mário. As memórias vieram à tona, e a emoção tomou o lugar das palavras. A espontaneidade da menina validava todos os sinais anteriores, o sonho, o desenho, as frases inesperadas, como se cada detalhe tivesse conduzido a família até aquele ápice. Foi um instante que marcou a todos, revelando que o laço com Mário permanecia vivo, transformando a saudade em uma experiência de amor palpável, que uniu ainda mais aquelas gerações em torno da lembrança e da fé. Após a declaração de Maria Alice, o clima do almoço se transformou em algo que transcendia o simples ato de compartilhar uma refeição. O silêncio inicial deu lugar a lágrimas discretas, sorrisos emocionados e um sentimento coletivo de paz. Margarete, com os olhos marejados, sentiu como se finalmente tivesse recebido a resposta das preces que havia feito tantas vezes, pedindo um sinal de Mário mostrando que ele ainda estava junto com a filha. Ela segurou a mão da neta e, com a voz embargada, disse que estava feliz por saber que ele continuava presente, de alguma forma, acompanhando a família. Virgínia,
Tomada por uma emoção difícil de descrever, olhou para a filha como se a visse sob uma nova luz. Maria Alice, inocente, não parecia compreender o impacto de suas palavras. Para ela, o avô estava ali, simplesmente, e essa presença era natural. A mesa se encheu de memórias, cada um lembrando de momentos vividos ao lado de Mário, histórias contadas com carinho que despertavam tanto risos quanto lágrimas. Era como se, ao falar dele em voz alta, a presença se tornasse ainda mais palpável, fortalecida pela união de todos. Até mesmo as crianças menores, sem entender completamente o que se passava, ficaram mais calmas, como se também percebessem a atmosfera diferente daquele encontro. Virgínia, que vinha carregando uma melancolia silenciosa, sentiu um alívio profundo. O peso da ausência do pai parecia menos sufocante diante da certeza de que o amor dele continuava vivo através da família, especialmente na sensibilidade de Maria Alice. Margarete, ao observar a filha e a neta, entendeu que aquele era um momento de cura, um presente que preenchia de serenidade um vazio que parecia impossível de ser completado. O almoço se prolongou entre conversas mais brandas, recordações e um sentimento de gratidão que tomou conta de todos. A partir dali, a lembrança de Mário não seria apenas de saudade, mas também de presença e de união, um elo invisível que fortalecia a família e os mantinha próximos, mesmo diante da ausência física. Foi nesse encontro que todos perceberam que, mais do que nunca, estavam ligados por algo que ultrapassava o tempo e a vida. Ao final daquele dia, quando os convidados já haviam partido e a casa começava a se aquietar, Virgínia se viu sozinha na varanda da mansão, observando o pôr do sol que tingia o céu de tons alaranjados. O silêncio era diferente, carregado de serenidade, como se cada instante vivido no almoço tivesse deixado uma marca invisível em seu coração. Pela primeira vez em muito tempo, ela não sentia apenas a ausência do pai, mas também a presença reconfortante de seu amor, como se ele tivesse encontrado um jeito de se manifestar através da neta. Dentro da casa, Maria Alice dormia tranquila, após um dia cheio de emoções que, para ela, pareciam naturais. Virgínia, ao refletir sobre tudo o que havia acontecido, compreendeu que aqueles sinais não eram apenas coincidências, mas sim mensagens de que os laços familiares não se desfazem com a morte. O balão azul, o sonho, as palavras inocentes de sua filha e a emoção compartilhada durante o almoço formavam uma narrativa que trazia uma lição poderosa. O amor é eterno e se manifesta de maneiras que muitas vezes escapam à lógica. Com o coração leve, ela se deu conta de que o vazio que tanto a acompanhava começava a se preencher de esperança. Havia em sua alma um convite silencioso para viver com mais gratidão, para valorizar a presença dos filhos, da mãe, das pequenas alegrias do cotidiano. Ao encerrar o dia, a certeza que restava era simples, mas profunda. Mário continuava parte da família, não apenas nas memórias, mas em cada gesto de amor compartilhado. Essa revelação trouxe a ela a sensação de que o luto podia, aos poucos, se transformar em saudade serena, e que a vida seguia mais bonita quando guiada pela lembrança dos que partiram. No fim, Virgínia respirou fundo, deixou escapar um sorriso e entrou em casa decidida a guardar aquele dia como um marco de renovação. Era a prova de que o amor verdadeiro não conhece fim, apenas novas formas de permanecer. E assim, a história se concluía com uma mensagem de esperança que ressoava além das paredes da mansão. Se essa história tocou seu coração, lembre-se: o amor nunca morre, ele apenas encontra novos caminhos para permanecer entre nós. Se você acredita que sentimentos verdadeiros ultrapassam o tempo e a vida, inscreva-se agora no canal, curta esse vídeo e compartilhe com alguém que também precisa sentir essa mensagem de esperança. Cada gesto seu ajuda a levar histórias emocionantes para mais pessoas. E não perca o próximo vídeo.